As perspectivas para a população carcerária e socioeducativa são as piores possíveis frente à pandemia da SARS-CoV-2, da Covid-19. Isso porque, muito embora o Conselho Nacional de Justiça tenha editado uma recomendação de número 62, no sentido de que os tribunais, os juízes e juízas singulares deveriam rever, fazer análises detalhadas em processos de pessoas que estavam presas, essa recomendação não é vinculativa, ou seja, não obriga os juízes e juízas e os tribunais a seguirem ela. E isso vai dificultar muito a soltura das pessoas, porque no Brasil a gente tem uma política criminal que é prejudicial às pessoas que estão presas, muito porque a gente prende pessoas por crimes sem violência e grave ameaça, ou seja, a gente tem uma massa de pessoas presas por crimes contra o patrimônio e por crimes relacionados à lei de drogas. Existe uma ideia na nossa sociedade de que a privação de liberdade é a panaceia para resolver todos os problemas relacionados à segurança pública. Só que a prisão, enquanto pena base das nossas sociedades contemporâneas, ela não tem dado resposta aos anseios da população por mais, que demanda sempre mais punição. É simples, na verdade. É um cálculo bem simples que a gente tem que fazer. A gente já sabe que a prisão não recupera o indivíduo, esse indivíduo considerado criminoso. A gente tem muitas e muitas pesquisas que tratam da reincidência criminal e vão dizer que prendendo a pessoa ela não vai sair e não cometer novos crimes. Em segundo lugar, o cárcere ele não diminui os índices de violência urbana. Não há nenhum tipo de evidência científica que prove de que aumentando as taxas de encarceramento a gente vai diminuir as taxas de criminalidade urbana. É só olhar para o Brasil. A gente tem 750 mil pessoas presas em números absolutos no Brasil e mais ou menos 58 mil homicídios anualmente no país. Ou seja, a gente tem muita gente presa e a nossa sociedade continua super violenta. Além de tudo, a prisão, o local, o cárcere, ele é um lugar que vai violar uma série de direitos humanos fundamentais. Diversos estudos que estão buscando compreender a perspectiva do preso vão demonstrar que o cárcere é um espaço de exceção, completamente vazio de direitos. E onde é que eles estão prendendo essas pessoas? Eles estão prendendo essas pessoas em locais hiperlotados, não é mais nem superlotação, é hiperlotação. A gente tem, de acordo com os últimos dados do DEPEN, que foram divulgados há menos de 2 semanas, um déficit de 312 mil vagas. São pessoas que estão convivendo com ratos, com fezes de animais, são pessoas que estão convivendo com insetos, são pessoas, a exemplo da cadeia pública de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, que tem tuberculose, tem feridas abertas que não são cuidadas. A gente está falando de locais que não têm ventilação, de locais que têm racionamento de água, de pessoas que não têm direito a banho quente, da ausência completa de materiais de higiene básicos e materiais de saúde, de ausência de acompanhamento técnico específico caso essas pessoas fiquem doentes. E esse não é nada mais, Isso tudo que eu falei não é nada mais do que o resultado de uma política criminal perversa que está em andamento no país há muito tempo. Apesar de alguns ainda não terem se dado conta, é importante dizer que os muros da prisão não são suficientes para barrar a Covid-19. Na Papuda, a gente já viu que a gente tem 100 pessoas que estão presas e que já testaram positivo para a Covid-19. A gente tem casos também no Rio de Janeiro, a gente tem casos no Rio Grande do Sul, a gente tem casos também no Ceará. Ou seja, é uma tragédia. Na ponta, diante das forças policiais, as mulheres permanecem mais vulneráveis. Isso pelo fato delas exercerem atividades de varejo no mercado ilícito de entorpecentes, principalmente se a gente for falar da guarda e do transporte dessas drogas, ou seja, elas vão estar mais frequentemente expostas tanto ao abuso do poder da polícia, como às abordagens policiais. E isso faz com que aumente o número de mulheres acusadas do tráfico de drogas e, portanto, depois condenadas e presas. Como é que a gente pode explicar esse superencarceramento de mulheres em relação aos crimes de tráfico de drogas? Acho que isso é muito a representação do tráfico como o principal crime que impõe um aprisionamento de mulheres, porque está atrelado a uma escolha dos operadores do direito em punir pequenos traficantes usuários de droga.
Quando a gente olha para os dados das mulheres encarceradas por delito de drogas, a gente não pode esquecer que esse envolvimento de mulheres está atrelado a um processo mais amplo de feminização da pobreza. Conforme os próprios dados do Infopain, 62% das mulheres são pretas e pardas e 45% não concluiu o ensino fundamental. 45% não concluiu o ensino fundamental. Desse modo, essa vulnerabilidade econômica e educacional das mulheres leva a uma precarização do trabalho dessas mulheres. Se a maior dificuldade de inserção, seja no mercado formal ou no mercado informal, ilícito, por exemplo, diante da necessidade de sustentar a casa e os próprios filhos, elas acabam se inserindo no tráfico de drogas. E isso vai decorrer da maior flexibilidade que elas possuem nesse mercado ilícito do tráfico de entorpecentes, porque elas podem oferir renda ou complementar uma renda já obtida por meio de um trabalho legal. E elas podem exercer isso ao mesmo tempo, né? E conseguindo flexibilizar isso com o cuidado da casa e dos filhos. Contudo, né, acho que é importante dizer que se a divisão sexual do trabalho atribui determinadas tarefas e lugares sociais no mercado de trabalho para as mulheres, isso não vai ser diferente nesse mercado ilícito de entorpecentes, né? Então, desse modo, em sua grande maioria, as mulheres vão exercer atividades, eu já falei isso um pouco antes, com baixa remuneração e de maior exposição às autoridades do sistema de segurança pública. Quem são essas mulheres? Eu acho que vale a pena ressaltar de novo. Metade delas tem entre 18 e 29 anos, então são mulheres muito jovens. 57% delas são solteiras, 68% delas são pretas e pardas. Então isso mostra, né, essa desigualdade que existe, essa desigualdade de gênero e social que existe aí permeando toda a questão do encarceramento feminino.